Ok, estamos de regresso e continuamos a falar sobre variáveis em C#. E neste caso, já vimos nos vídeos anteriores como definir variáveis do tipo numérico e também como definir variáveis do tipo alfanumérico, neste caso strings e chars. No entanto, existem outros tipos de variáveis. Não são assim tantos quanto isso, mas requerem também a nossa atenção. Eu vou apagar aqui este espaço e então vou apagar tudo mais uma vez. Um outro tipo de variável extremamente utilizado é variáveis do tipo booleano. E se repararem aqui na nossa tabela, não aparece aqui booleano, mas aparece aqui a palavra bool. Bool, B-O-O-L. E que significa que é uma variável que só pode levar dois tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. Ora, isto é muito interessante, porquê? Porque este tipo de variáveis são normalmente utilizadas para controlar o fluxo do programa, isto é, para definir caminhos. Isto é, se uma determinada situação for verdadeira, então executa determinada operação. Se ela for falsa, então executa uma outra operação. E nós iremos ter a oportunidade de ver isso em maior detalhe quando estivermos a estudar os mecanismos de controle do fluxo do programa. Por agora, o que interessa saber é que a variável bool, ou variáveis do tipo booleana, verdadeiro ou falso, são definidas exatamente como todas as outras variáveis. Portanto, não tem nenhuma diferença. Eu começo por definir a palavra bool, um espaço, o nome da variável, neste caso pode ser valor ou outro nome qualquer, e agora, quando coloco o sinal de igual, eu posso definir aqui duas coisas. Ou true, e neste caso true, com letra minúscula, e está definida a minha variável, isto é, eu estou a dizer que a variável valor é verdadeira, ou posso dizer que é falsa, e neste caso false. Se eu tentar colocar aqui, por exemplo, o valor 10, automaticamente vai-me dar um erro, uma vez que não é uma variável do tipo numérica. Se eu tentar colocar o valor 1, é a mesma coisa, e portanto, nada disto, eu também não posso fazer, por exemplo, isto, colocar false desta maneira. Reparem, ele continua a dar um erro. Portanto, para isso nós vamos ter que usar sempre só um de dois valores, ou true, ou então false. E desta forma temos então as variáveis definidas. Da mesma forma que nós, ou melhor, a variável valor definida, da mesma forma que nós definimos também as variáveis numéricas e alfanuméricas de outras formas, nós podemos também fazer o seguinte: bool valor 1, e depois imediatamente a seguir fazer valor 1 é igual a false, por exemplo. E portanto isto também é válido fazer-se. Se quisermos apresentar o valor da variável, o que não é realmente muito usual apresentar num label o valor de uma variável booleana, isto porque eu já disse no início deste vídeo que elas são normalmente utilizadas para controlar o fluxo do programa, mas nós podemos apresentar o seu valor e, portanto, podemos agora chegar aqui e dizer assim, label resultado.text é igual a valor. Ora, o que é que vai acontecer neste caso? Mais uma vez, ele está-nos a dizer, atenção, que isto é uma variável booleana, não é uma variável string, e eu só apresento variáveis string. Então, neste caso, vamos utilizar o mesmo método, toString. Ele está disponível para qualquer tipo de variável, e vamos experimentar. Portanto, estamos a falar de uma variável que tem atribuído valor false. Vamos executar, e reparem, quando eu carregar aqui em executar, aparece false. Reparem que false aparece com letra maiúscula, ao contrário do que está descrito no código, certo? Mas fica aqui então o exemplo de como é que nós podemos definir variáveis do tipo booleana, verdadeiro ou falso, e como é que podemos apresentar o seu resultado. As variáveis booleanas, tal como eu disse, irão ter um destaque particular quando nós falarmos aqui sobre os controles de fluxo do programa. E isso ficará para um dos próximos vídeos. Até lá!